Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Então, estamos mais uma vez aqui em nossa videoaula, né? E hoje nessa aula iremos falar sobre a ética e a cidadania. Entenderam? Então, nas aulas anteriores, que foram postadas lá no ambiente virtual, a gente trabalhou lá sobre o conceito de ética e moral dentro da filosofia. E na nossa aula de hoje, a gente vai aplicar a temática da ética e da cidadania na atualidade. Beleza? Então vai ser sobre esse tema que a gente vai debater na nossa aula de hoje. Então, primeiramente, eu trago aqui esse pequeno texto, né, isso que fala sobre que o ser humano ele estabelece relações sociais e morais, né, isso? E que por isso não pode ser pensado aí senão dentro da sociedade na qual integra-se, se relaciona individual e socialmente, sendo que estas duas dimensões não podem ser separadas. Entenderam? Então, veja que o ser humano ele é tido como sendo ser social, sujeito social. Então, seria um sujeito de relações, não é isso? Essas relações são relações sociais e morais, ligadas aí à questão da ética, e que por isso aí não podemos pensar esse dois viés, tanto social quanto moral, quanto morais, de forma individual, né, isso, e social. Eu tenho que trabalhar aí em conjunto, tanto a questão, a dimensão do individual, como também a dimensão do social. Entenderam? Então, o ser humano ele não consegue viver em um único lugar totalmente isolado da sociedade. Ele tem que estabelecer relações para com os outros. Beleza? Então, nunca esqueça disso. Então, primeiramente vem Aristóteles com a ideia de que o indivíduo humano ele é um animal político. Né? Isso Aristóteles vai dizer que o ser humano, pelo simples fato dele ser um ser racional, diferentemente dos animais, né? Isso, o homem ele não age apenas por instinto como os animais, ele age pela razão. Então, antes dele executar uma ação sobre o espaço do qual o mesmo faz parte, ele procura entender qual será o produto daquela ação. Se vai ser bom ou ruim. Não é isso? Então, basicamente isso que Aristóteles ele fala. Então, Aristóteles, como vocês sabem, é um filósofo da Grécia Antiga, né? Isso, que ele estudava aí o homem e a sua relação no convívio social. Aí ele tem esse termozinho aqui, zoon politikon, né? Isso, ou seja, animal político, beleza? Então veja, Aristóteles ele entende o indivíduo humano como sendo um animal político, um ser racional, dotado de razão, não é isso? O homem age pela razão, o homem ele é um ser racional e através dessa razão ele, ao estabelecer um convívio social, ele vive por intermédio do que eu chamo de quê? Dos atos morais, não é isso? Mas também no que eu chamo de regras de convivência. Isso, a regra de convivência está estritamente ligada à questão das leis, que no caso são aí as chamadas normas sociais. Beleza? Então, o homem como um ser social histórico, tanto Hegel como Marx, ele estuda aí o homem e sua relação social, o indivíduo interagindo com o outro, e ele entende isto como sendo aí um fato histórico. Então, o homem ele é um ser social e histórico ao mesmo tempo, porque a partir do momento que ele vive em sociedade, ele produz a chamada cultura. Beleza? Então, tudo isso está interligado aí à questão das normas e das morais, no que condiz aí à questão da ética. Beleza? Então, tem aqui esse esquemazinho, esse esquema que ele basicamente ele procura trabalhar aí essa questão. Então veja que a filosofia é o intermédio entre ética e sociedade. Então a filosofia leva ao questionamento, né? Isso que por sua vez leva o homem a agir ou de forma correta ou incorreta, que no caso aí seria a ética.
e essa ética ela produz na sociedade um convívio social estável, entendeu? Então, produz um convívio harmônico, beleza? O ser humano isolado no contexto social. Então, eu trago dois filmes aqui para vocês. Primeiro filme aí. Esse primeiro filme, deixa eu só colocar aqui a luzinha para ficar mais fácil para explicar a vocês. Então, o primeiro filme é O Náufrago. Acho que você já deve ter assistido nesse que um cara famoso pertencente a uma empresa multinacional, ele quando estava viajando para a Europa, o avião dele cai sobre o Oceano Pacífico e ele acaba sendo aí o único sobrevivente e passa a viver aí em uma ilha totalmente isolada do restante do mundo. Né? Isso, então veja que a partir do momento que ele vive isolado, então tudo muda, tanto a aparência como a própria característica de comportamento, beleza? E a outra questão é o filme de ficção chamado Passageiros, que uma nave viajando pelo espaço com centenas de humanos dentro dela, dentro de cápsula, e que essa nave passaria aí 90 anos viajando pelo espaço. Porém, acontece um erro de sistema e um desses passageiros acaba acordando. Ele se sente totalmente isolado, solitário, sozinho dentro da nave. Então resolve acordar outra passageira também e os dois acabam tendo aí um romance dentro dessa nave e vivem e passam 90 anos viajando aí pelo espaço. Então é um filme de ficção científica, mas que faz totalmente relação aí com a questão da nossa temática. Então imagine, você está numa nave no meio do espaço, sozinho, sem manter nenhum contato. Por exemplo, esse carinha aqui, esse é um robô, né? Isso que está falando com ele. Então veja, apenas quem falava com ele antes da colega dele acordar era o robô. Entendeu? Então o robô ele não vai ter a personalidade de um humano 100% falando. Entendeu? O outro caso de isolamento do contexto social é a questão das meninas lobo. Entendeu? Então essa história é uma história verídica, vocês podem encontrar tanto no YouTube como também lá na internet, entendeu? Pesquisa ou na Wikipedia ou em outro site, vocês conseguem ter acesso aí a essa história. Então, fala que um cientista ele foi visitar uma aldeia e encontrou, né, isso, duas meninas vivendo totalmente distante da sociedade, com comportamento pertencente aos lobos. Ela agia como lobo, andava feito lobo, uivava feito lobo, entendeu? Então o comportamento dela era totalmente diferente das pessoas que convivem no espaço social. Então veja que esse aqui também é um exemplo de isolamento social. Então por que as meninas não tinham a língua própria, assim como... Porque não falavam igual aos povos que viviam perto dela? Entendeu? Ela vivia no meio do mato e os povos viviam no vilarejo. Por quê? A linguagem do vilarejo era uma e a linguagem dela era outra. Totalmente voltada à questão dos animais, dos lobos. Contato social. Entendeu? Então é isso que tem tudo a ver aí com a questão da ética. No outro slide a gente tem aqui a questão do indivíduo e sociedade. Então o indivíduo ele é tido como um ser social. Marx, diante das suas falas, ele vai citar isso, vai dizer, ele vai separar a sociedade em camadas sociais, né, isso, desenvolvida e menos desenvolvida. E ele vai dizer o seguinte, que o indivíduo juntamente aí, para ser formado uma sociedade, ele tem que primeiramente ser cidadão. E o que é ser um cidadão? Esse é alguém que vive na observância das regras, das normas, das leis. Beleza? Então, é as leis que regem
o comportamento do indivíduo humano. Então, como o indivíduo vai agir, beleza? Então, temos aqui a questão da ética interligada à questão da política. Então, o Estado ele deve aí servir ao bem comum e não a fins privados. Isso aí está no artigo 3º da Constituição Federal do Brasil. A administração pública se dá no interesse público e não particular. Então, deve-se exigir a moralização da coisa pública, pois a política deve existir para servir ao bem comum. Entendeu? Então, a ética ela está ligada ao nosso país, de modo que a própria Constituição detém um conjunto de normas, de regras, que devem ser observadas e vivenciadas por cada indivíduo pertencente à sociedade brasileira. Entendeu? Então, logo aí a importância da ética no meio e no convívio social. Então, a Constituição de 1988 demonstrou uma preocupação ética ao introduzir aí em seu ordenamento o princípio da moralidade administrativa no artigo 37. Então, veja, tem aqui o termo moralidade, moral, ética, dois conceitos distintos, porém, um depende do outro, beleza? É como se a moral fosse a lei, entendeu? A regra, e a ética fosse a execução dessa lei e dessa regra, beleza? Aí vem a questão da probidade administrativa. Está no artigo 85, no inciso 5º da Constituição Brasileira, a Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, que regulamenta o artigo 37º, inciso 21º da Constituição Federal. Então veja que essa lei da probidade administrativa, basicamente, qual é a função dela? É fazer que, de fato, a pessoa que ocupe um cargo público, ele haja em benefício de toda a sociedade, que não haja em seu próprio benefício. Então, daí a questão da ética. Isso aí se chama de ética pública. Beleza? Então, probidade. O que é probidade? É o dever de o funcionário, no exercício de suas funções, servir à administração com honestidade, sem aproveitar os poderes ou facilidades deles decorrente em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. Então, o que eu chamo de probidade pública é agir conforme a pluralidade. Então, agir no bem comum de toda a população, não apenas o bem comum pessoal. Entendeu? Então, quando uma pessoa ocupa um cargo público e age a favor de si próprio, ele vai contra essa lei. Ele está infringindo o código de conduta. Beleza? Do ponto de vista da moralidade administrativa, podemos dizer que não basta que o administrador se atenha ao restrito cumprimento da legalidade e que o exercício de seus direitos, poderes e faculdades deve ser aí banalizado por parâmetros de razoabilidade, justiça, probidade administrativa e tudo isso norteado pelos princípios da moralidade constitucional. Então veja, quando eu falo de ética no meio da política, o que eu estou falando? Falando o quê? No conjunto de normas que tem a função de reger toda a tomada de decisão. Beleza? Então seria, qual é a lei maior do nosso país? A Constituição de 1988. Beleza? Então é um livro que contém lá todo o conjunto de leis voltado aí ao pleno desenvolvimento da igualdade, né, isso? E do desenvolvimento das pessoas aí em sociedade. Beleza? Então, um administrador que contraria a lei torna o seu ato ilegal. E um administrador que contraria a moral torna-se o seu ato imoral. Beleza? Então, quando aí é que vem a pessoa chamar alguém, aquela pessoa ali ela é ética, moralmente falando. Então, o que é uma pessoa ética, moralmente falando? É uma pessoa que vive na observância das regras, das normas. Beleza? E uma pessoa que não é ética,
É uma pessoa que infringe as normas, as leis, né? Então, por isso, ela se encaixa aí como sendo uma pessoa não ética. A falta de ética tem um custo alto para o país, para a democracia e para a implantação de políticas sociais. Então veja que ética ela está ligada à noção de democracia. Então, o que é uma democracia? É toda uma sociedade, né, isso regida por um conjunto de leis, onde eu tenho aí 3 pilares de poder: o poder executivo, legislativo e judiciário, né, isso. E todos estes trabalham de forma a convergir um com o outro e que garanta aí um pleno desenvolvimento da sociedade, beleza? Então nenhum poder procura combater o outro. Um atende suas demandas um do outro, beleza? Então o poder executivo, que é aí representado pelo presidente, e o poder judiciário, que é representado pelos juízes, que representa por sua vez a Constituição Federal. Então todos têm que viver na observância das normas, beleza? E o que é possível realizar é o fortalecimento da moral social, a fim de estabelecer princípios éticos que guiem o agir dos servidores públicos, estabelecendo aí um dique que freie o mar de corrupção e dê uma guinada para um bom governo, beleza? Então é exatamente aí a ética no ambiente público que ela diminui aí a questão da infração por parte desses servidores a esses códigos de conduta, a essas regras, a essas normas, a essas leis. Beleza? Então, quando alguém que ocupa o cargo público ele obedece às leis e às regras, às normas, ele está sendo o quê? Ético. Ele está seguindo o quê? Os princípios éticos que são garantidos por intermédio da Constituição. Beleza? Então, temos aqui esse esquema, nesse próximo slide. Então, esse esquema se repete lá do slide anterior. Entendeu? Então, veja. Temos aqui o indivíduo, cidadão e sociedade. Veja que os dois ciclos, tanto do indivíduo quanto da sociedade, ele converge exatamente quando eu tenho aí a formação cidadã. E como é que uma pessoa ela se torna cidadã de determinada sociedade? Observando e vivenciando os princípios éticos. Beleza? Daí a importância da ética para um bom convívio social. Então, a vida em sociedade pressupõe relações minimamente ligadas a uma moral social. Então, para eu ser um cidadão de fato, eu tenho que obedecer às regras, às normas, e estas, por sua vez, vão me tornar uma pessoa sociável, fazendo parte de determinada sociedade. E se eu observo os padrões, as normas ou as leis, não é isso? Então eu sou um ser o quê? Um cidadão o quê? Ético, que vive em observância de acordo com o padrão ético da minha sociedade. Beleza? Então temos aqui esse outro esquema que elenca ao termo ética algumas características, né? Isso como a questão do respeito, da igualdade, dos valores, dos direitos. Então tudo isso daí faz parte da ética. Então a ética ela se caracteriza através do respeito ao pensamento diferente, por exemplo, o modo de pensar, beleza? A questão da igualdade entre as diversas camadas da sociedade, a questão dos valores e a questão dos direitos. Então, quando eu falo valores aqui, pode ser valores religiosos, valores familiares, né, entre outros, beleza? Então, tudo isso daí tem a ver com o quê? Com a ética, que isso aqui, por sua vez, tem a ver com a questão cultural. Beleza? Então, o processo civilizatório impõe aos sujeitos a existência de regras de comportamento moral que darão aos contornos morais para uma convivência coletiva, sem o que o processo civilizatório provavelmente daria lugar a um estado de barbárie.
onde cada indivíduo procuraria satisfazer os seus próprios interesses particulares. Então, a ética, quando eu elenco ela à questão do processo civilizatório, o indivíduo humano vivendo em sociedade, ela tem a ver com o quê? Com a convivência no coletivo, com a questão do respeito mútuo, né, de indivíduo para com indivíduo. Beleza? Então, a ética ela faz parte do nosso dia a dia. A gente pode encontrar a ética no nosso dia a dia, de acordo com nossas ações. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Até mesmo através do nosso senso comum. Entendeu? Então, às vezes, quando a gente vai fazer algo errado, a gente já pensa, né? Já acusa na nossa mente. Entendeu? Então, a gente que escolhe se deseja cumprir a norma do certo, né? Isso do correto, ou simplesmente infringir aí a lei, a norma, e ir de encontro aos não princípios éticos, né? Isso, ou seja, uma pessoa não ética. Aí eu trago aqui aquele esquema novamente, dizendo novamente que a filosofia ela leva ao questionamento e que por sua vez a ética, que no caso aí é uma regra, são as normas, não é isso? Imposta a determinada sociedade pelo Estado, o Estado que representa poder, e que por sua vez, ao ser vivenciada, não é isso? Então, a filosofia poderia ser aqui a moral, as leis seriam a moral, e a ética seria o quê? O cumprimento da moral ou o cumprimento das leis que favorece o vivenciamento e harmonia com a sociedade. Beleza? A ética é uma disciplina teórica sobre uma prática humana, que é o comportamento moral. A ética tem também preocupações práticas. Ela orienta-se pelo desejo de unir o saber ao fazer, como filosofia prática. Isto é disciplina teórica com preocupações práticas. A ética busca aplicar o conhecimento sobre o ser para construir aquilo que deve ser. Então, é exatamente o que eu disse a vocês. Então, a ética, ela basicamente aí é uma teoria sobre a prática humana, beleza? Então, a moral é a lei, né? Isso, código de conduta, as normas, beleza? E o vivenciamento dessas leis, dessas normas, por determinado indivíduo, pertence a determinada sociedade, é exatamente isso que eu chamo aí de ética, no que forma aí um ser cidadão, um ser ético, beleza? Então, as reflexões da ética abrangem aspectos da vida pública e das leis estabelecidas no plano social. Quando eu falo plano social, estou falando o quê? Leis voltadas a beneficiar o convívio social harmônico em todas as camadas pertencentes à sociedade. Então, para a existência humana, envolve questões ligadas aí ao direito, ao poder e à cidadania e à política. Beleza? Então veja que a ética ela está estreitamente interligada aí à questão do convívio em sociedade, do convívio harmônico, em observância às leis, às normas, que são as leis, que por sua vez é a moral, e que ao ser vivenciada pelos indivíduos humanos, passa a ser o quê? Passa a ser um cidadão ético. Beleza? Então essa foi a nossa aula, minha gente. Então, grato desde já. Espero que vocês compreendam aí o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no ambiente virtual. Só entrar em contato, entendeu? E a gente vai aí solucionar cada dúvida. Beleza? Vocês podem observar aqueles vídeos, aqueles 2 filmes que eu trouxe em plataforma de filme, entendeu? De streaming. Ele tem esses filmes lá. Na Netflix tem aquele primeiro filme e na internet, em sites diferentes da Netflix, vocês encontram também o filme O Passageiro, beleza? E o vídeo das Meninas Lobos vocês encontram no YouTube, beleza? Então, desde já, um ótimo dia para vocês. Entrem lá no ambiente virtual e façam a nossa atividade, beleza? Então, um ótimo dia, tchau, tchau, até breve.